Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Os Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Estamos vendo a final da preparação, praticamente já a ligação do Espírito Segismundo, né, na sua reencarnação, todo o preparo que nós vimos, que aconteceu, que está acontecendo ainda, né, no plano espiritual, dos espíritos que aliados ali ao Alexandre, né, e companheiros do Alexandre, cada um na sua especialidade, para que haja a ligação do espírito no momento da concepção, né, logo após o ato sexual, haverá então a ligação desse espírito ali ao embrião que vai se formar ali, ele será ligado. Então, nós estamos aqui vendo justamente essa parte final dessa ligação, né, com várias e importantes informações do Alexandre sobre a prática do ato sexual, a importância do ato sexual, ali a privacidade que existe nos casais sérios, né, que levam com seriedade essa prática do ato sexual, e também as dificuldades que podem gerar quando há essa prática de uma forma desequilibrada, né, desregrada, e no que concerne aí a participação de outros espíritos, até da privacidade, quando há uma seriedade, um respeito, né, do casal, ali não há permissão para que outros espíritos interfiram ali nesse momento tão sagrado. Agora, se o casal tem pensamentos levianos ou o próprio ambiente não é propício, né, não é equilibrado, assim aí é o perigo de influências, de participação, de infiltração de outros espíritos neste momento. Então, justamente isso que o Alexandre está explicando para o André Luiz, dessa seriedade, dessa divindade desse momento. E aí ele, continuando a leitura, ele fala, André Luiz fala assim: a resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me, compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha da situação em todos os lugares. Quer dizer, nós convidamos a presença espiritual em todos os lugares em que tivermos, né, a atração. Nós atraímos de acordo com a nossa conduta moral, pensamentos, atitudes. Se forem equilibradas, claro que atrairemos espíritos equilibrados. E se for desequilibrada, claro, da mesma forma, espíritos desequilibrados estarão do nosso lado. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Aí André Luiz vai fazer um novo questionamento ao Alexandre. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores, dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? É um dos lados, né? André Luiz está questionando se a mulher é equilibrada e o homem não. Como é que fica essa situação? Ele fala: permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom.
Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro, na vida comum, se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus! Exclamei, André Luiz, dizendo, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Você diz bem, acrescentou o orientador, gravemente, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal, e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é o despertar. Calei-me e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Então vejam que, como processo mesmo de preparação para essa ligação, que vai haver, o espírito reencarnante ele vai perdendo ali a consciência, as lembranças, do seu passado, ele vai ficando entorpecido à medida que o momento se aproxima. Veja que eles falam, que uma semana que ele já está nessa condição, aguardando essa ligação final, e quanto tempo mais ele está em preparo, sendo preparado para este momento. Então,
ele vai passando ali por um adormecimento, entorpecimento dos seus sentidos, das suas lembranças, até dos seus medos, né? Dos seus temores, para que haja essa ligação mais tranquila possível, vamos colocar dessa maneira. Aí André Luiz fala, a observação era muito nova para mim e continuei indagando, continuou perguntando, né? Mas o organismo perispirítico de Segismundo, do não, mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? André Luiz sempre questionando, né? Curioso. Aí Alexandre fala, sim, concordou o orientador, era o mesmo, né? O organismo perispirítico era o mesmo. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Vejam que André Luiz questiona, né, toda essa situação do Segismundo, do perispírito dele, que ele, como o Alexandre fala, que ele vai ter que deixar algumas coisas que ele tinha agregado, né, do plano espiritual, ali nesse intervalo entre uma encarnação e outra, que ele vai ter que deixar algumas coisas, né, para que não interfiram nessa ligação. Aí André Luiz questiona que se não seria semelhante ao desencarne, né, na matéria. Aí ele responde, sem dúvida, se considerarmos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Então esse processo de que o espírito passa para reencarnar, né, de tirar ali, adormecer alguns sentimentos, algumas coisas que ele já agregou a ele como espírito, deixando adormecidas, né, para poder reencarnar. Por isso que às vezes, a gente se questiona muito a lembrança. Por que não lembramos? Muita gente pergunta da minha última encarnação. Às vezes as pessoas desacreditam no espiritismo por não lembrarem de nada, né, das encarnações anteriores, passadas. É justamente esse processo que é feito, esse adormecimento, para que nós não lembremos mesmo, né, para nos ajudar, uma bênção de Deus esse esquecimento momentâneo dessa situação. Não conseguiríamos conviver com isso claramente na nossa mente, na nossa lembrança. Então, por isso que há todo esse entorpecimento no momento do reencarne. Aí que eles relatam, né, que eles estavam ali há mais de uma semana já naquela casa,
naquele cômodo onde ele estava, passando por preparo, por adormecimento, logicamente por aplicação de passes, energias, para que ele pudesse suportar tudo aquilo. Então, é interessante vermos, né, esse processo. Vamos ficando nós por aqui hoje. Semana que vem continuaremos deste ponto, vendo mais esse processo, né? Como se dá, com detalhes que eles estão colocando para nós, toda essa preparação, toda essa ligação na reencarnação que haverá aqui, que será concretizada nesse lar, nesse casal. Então, que Jesus nos abençoe, tenham todos uma boa semana, que Deus ampare a todos nós.